Salve, salve, galera! Boa tarde, GE na área. Sabadão, hein, Dodô? Palmeiras fez a lição de casa mais uma vez, hein? Venceu o Cruzeiro no Allianz Parque. A vitória manteve o Verdão ali na perseguição ao Botafogo, que também ganhou. A diferença entre líder e vice-líder segue sendo 3 pontos. Daqui a pouco tu comenta, tá? Vamos assistir antes. Vamos nessa. Problemão, hein? O do Abel Ferreira em 2024 é conseguir dar uma cara, fazer jogar o melhor Palmeiras que ele tem à disposição desde que chegou aqui no Brasil. Acho que o Abel nunca teve isso em 4 anos. Dessa vez ele tem 2 times. Em todas as posições o Palmeiras tem reposição a hora que precisar. Eu, por mim, jogavam todos, mas as regras da FIFA dizem que só podem jogar 11 e entrar 5. Já para ser campeão de tudo, né? Cara, com o elenco agora acredito que sim, né? Se fizer o feijãozinho com arroz que o Abel faz, sem escalar lateral, 30 lateral, tá ótimo, cara. Bonita. O que a torcida tem que entender é todas as minhas decisões, é pensar naquilo que é o melhor para ganharmos jogos, para lhes dar alegrias. É isso que eles querem. Contra o Cruzeiro no sábado, Abel escalou Felipe Anderson pela primeira vez como titular. Dudu também ganhou uma chance. Ele não era escalado entre os 11, havia quase um ano. Foram ao todo 5 mudanças. Abel Ferreira mexeu em quase meio time para a partida contra o Cruzeiro. Caras novas e uma solução antiga, que tem sido cada vez mais frequente em 2024. O argentino Flaco Lopes, o jogador menos badalado no ataque do Palmeiras. Ele teve a chance de ouro no primeiro lance do jogo dentro da pequena área e perdeu. Impressionante! Inacreditável! O gol que perdeu o Flaco Lopes! Não podemos falhar. Para mim é tão grave falhar um golo desses como o nosso goleiro cometer um frango. Flaco não desistiu. Brigou pela bola, reclamou de pênalti nesse lance. O árbitro estava a 2 metros dele. E quando o William do Cruzeiro saiu jogando errado, o argentino recebeu a bola e chutou no cantinho para fazer 1-0 e ufa, esquecer do gol perdido. Flaco Lopes é do Palmeiras! Flaco chegou aos 16 gols no ano, é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão e na temporada. A primeira jogada muito rápido, tá um pouco desconcentrado talvez, mas acontece. A jogada mais importante é que siga e graças a Deus pude fazer gol. Acho que ele fez o golo mais difícil e falhou os mais fáceis. O futebol é isto mesmo. O importante é que ele continue a criar. No final do primeiro tempo, o Cruzeiro empatou o jogo com o Lucas Silva. Deixou pro Lucas Silva! Mas depois de ser chamado pelo VAR, o árbitro David Oliveira Lacerda marcou falta do volante no início da jogada e anulou o gol. Notícia ruim mesmo pro palmeirense é essa imagem. O lateral Mike foi substituído sentindo muitas dores e passou a ser um problema de verdade para um time que na semana passada perdeu o Piquerez até o final da temporada. Na briga pela titularidade, Felipe Anderson quase ganhou pontos a mais. Zaivaldo na hora H. Que chegada do Zaivaldo! Que chegada do Zaivaldo! Time titular, a solução também passa por ali. Competitividade aqui dentro sempre rolou, então, mas é uma competição muito saudável entre nós. Gabriel Menino entrou no segundo tempo e ganhou um presentaço no finzinho do jogo. O garoto Robert do Cruzeiro deu esse passe pro menino fazer 2-0. A vitória manteve o Palmeiras na vice-liderança. E agora já são 20 jogos de invencibilidade jogando na sua arena. Problema de quem enfrenta esse Palmeiras. Dá pra chegar em todas. Vai chegar em todas. Vai chegar em todas. É certeza. Palavras de quem ganhou 10 títulos nos últimos 4 anos. Exatamente. Se o palmeirense, que é o atual bicampeão, tá falando, quem sou eu pra discordar, né? É isso aí. É o recado do torcedor! Aqui não! Aqui o Palmeiras não perde há 9 meses! É isso, Dudu, a classificação na tela pra gente, Palmeiras ali coladinho com o Botafogo. Dor de cabeça do Abel, cara, é saber quem joga, porque tem tanto cara bom, né? O Palmeiras deu sinais, né? Dudu jogando bem, Felipe Anderson é muito diferente, o Everton voltando a ser 0, Palmeiras mais uma vez muito forte. Isso é o Botafogo. Quem está na caça do Botafogo é o Palmeiras,
e é também o Flamengo do técnico Tite. Os 3 venceram na rodada, certo? Aliás, os 3 jogos no sábado, né? Isso. Os 3 jogos meio que encavalados. Um atrás do ali. outro, exato, na sequência um do outro. Os 3 primeiros, os destaques aí das campanhas de Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Bom, o Botafogo é líder, melhor visitante, time com mais vitórias e a maior eficiência ofensiva. Quase 8 finalizações por jogo. O melhor visitante em casa também perdeu só uma, né? O Palmeiras é o segundo colocado, mais jogos sem sofrer gol, 9 jogos. E o time com mais grandes chances, 71 até aqui no campeonato. O Palmeiras muito mal na pontaria, o time que mais finaliza, mas tem o pior percentual de chutes na direção do gol, só 29%. E o Flamengo, faltando eficácia, colocado, tem o melhor ataque, com 30 gols, equipe com mais chutes no alvo, 102 finalizações. Passou o Botafogo no final de semana, né? Fez 2 gols, o Botafogo só fez 1, passou a ser o melhor ataque. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, né? Em relação a esses times aí na briga pelo título. Jogo com o Inter. Jogo contra o Inter. E aí, senhores? O que vocês viram da rodada? Vamos desmembrar a rodada? A gente falou da rodada do domingo, agora uma rodada especial do sábado, né? Só com os líderes e os líderes vencendo. O Flamengo jogou mais cedo, depois o Botafogo e aí o Palmeiras fechou a rodada no sábado, batendo o Cruzeiro em casa. Tudo dentro dos conformes, como diria o outro, Eugênio? Não, nada dentro dos conformes. Foram jogos bem complicados. Especialmente os de Flamengo. O Flamengo teve que virar o jogo, né? E depois do Palmeiras, foi um jogo muito pegado também. O Botafogo fez 1-0, um placar apertado, mas ele controlou o jogo, ele dominou o jogo contra o Inter, ele teve outras oportunidades de fazer gols. Eu quero saber, agora não tenho informação precisa, alguém pode me ajudar sobre isso, sobre a situação do Júnior Santos, que saiu machucado, né? Ele teve que colocar depois o Tiquinho no jogo, mas ele estava jogando com um centroavante reserva. Se deu ao luxo de variar algumas posições, que é alguma coisa que o Arthur Jorge tem feito no campeonato, né? Ele vai rodando o time. Então, por exemplo, começou com o Cuiabano na esquerda, aliás, foi o jogador que criou a jogada do gol, né? Tinha jogado com o Marçal contra o Palmeiras. O meio-campo foi com o Tietê e Danilo Barbosa, que tinham ficado fora contra o Palmeiras. Informações do repórter Sérgio Santana, do GE Botafogo, de que ele vai passar por exame na manhã dessa segunda-feira, o resultado deve sair ao longo do dia. Então, continuamos aguardando uma atualização, né? Não teve nada ainda de novo, ele saiu, me pareceu alguma coisa um pouco mais preocupante, né? Ele sai no meio do jogo, no segundo tempo, e espero que não seja nada demais, porque é um dos melhores jogadores do campeonato. Mas a jogada do gol, olha só, pivô do Igor Jesus, que é uma das novidades do campeonato, né? Jogada do Cuiabano e o Luiz Henrique chegando para bater para o gol. Então o Botafogo é o líder do campeonato, está lá no lugar dele. Essa é uma questão, você pediu para falar dos 3. O Flamengo sofreu contra o Criciúma. Dentro dos conformes o resultado, mas não como eles aconteceram, é por aí então? Principalmente Flamengo e Palmeiras? Sim, sofreu muito mais do que deveria o Flamengo contra o Criciúma, a gente sabe. O Criciúma vem dando trabalho, não está jogando mal não, é um time bem arrumado, bem organizado pelo Tencate, mas conseguiu lá, devido a um pênalti raríssimo no futebol, uma situação que pouca gente tinha visto antes, embora já tenha acontecido, conseguiu a virada ali com o Gabigol, aproveitando para comemorar efusivamente, depois soltar suas indiretas para a diretoria, etc. E o Palmeiras, ele vence em casa ao Cruzeiro, com o primeiro tempo muito bom do Palmeiras, muita intensidade, muita pegada, jogo rápido, sufocando a saída de jogo do Cruzeiro, mas depois que ele faz o primeiro gol, ele baixa um pouco a bola, ele toma um gol de empate, para mim, mal anulado. Pelo ato da partida, que foi chamado pelo VAR, né? O ato tinha mandado seguir o lance, estava na frente do lance, e o VAR chama, vem ver de novo que teve uma falta na origem da jogada aqui. Mas no final o Palmeiras consegue o 2-0, no momento em que o Cruzeiro se lançou todo o ataque, já nos acréscimos, né? E consegue fazer a vitória ser um pouquinho maior. Eu acho assim, que vai ser, não tem nada decidido, essa corrida dos 3 vai ser uma corrida constante até que alguém vá esmorecendo pelo caminho. De repente pode pintar alguém que venha de trás.
repito que isso vai depender muito do que vai acontecer nas competições paralelas, Copa do Brasil e Libertadores. Quem for caindo, se souber administrar eventuais eliminações, vai ter tempo para descansar um pouquinho e ter um pouco mais de foco no Brasileirão. Libertadores que envolve, inclusive, 2 deles. Quando o Matheus propôs uma análise da trinca, a primeira coisa que veio na minha mente foi a dificuldade que os 3 tiveram. Nenhum dos 3 sobrou. Acho que o Botafogo tem mais justificativas para essa dificuldade, né? O Inter, com a estreia do Roger, é um adversário que realmente ia impor ali Mas eu acho que foi dos 3 quem mais teve controle do jogo. Pois é, o Botafogo acabou controlando mais o jogo contra um adversário bastante complicado. O Flamengo quase se enrola com o Criciúma, né? Pênalti esquisito à parte, mas tem uma história de jogo ali que foi dramática, foi uma agonia, foi mais agônico para o rubro-negro. O Palmeiras fez mesmo um primeiro tempo daqueles que o Abel gosta, né? Que o Abel assinaria embaixo, é primeiro tempo do meu time, mas no segundo, se é um VAR menos intervencionista, o Palmeiras tinha tomado empate naquele lance. Não, aquele gol foi no primeiro tempo ainda, finalzinho do primeiro tempo, o gol anulado do Cruzeiro. Não, sim, mas o Palmeiras teria tomado o gol. E a história poderia ter sido outra no jogo, né? Mas você fala, o professor fala, Breler, dessa questão dos times não terem sobrado, mas acho que não sobrariam, né? Tirando o Flamengo que enfrentou um adversário, Criciúma, se esperava que sobrasse. Um adversário mais fraco, agora o Palmeiras enfrentando o Cruzeiro ainda aqui no Allianz. E o Flamengo voltando a ter todo mundo, né? O Flamengo jogou com um time muito próximo. E os melhores momentos do Flamengo, pelo menos na minha opinião, com Arrascaeta e De La Cruz. Sim. Com a bola passando no pé dos dois, os dois se entendendo ali no meio. Mas no total do jogo, muito pouco, né? Sim, concordo. Muito pouco. Acho que o Flamengo é que tinha a obrigação de, numa rodada como essa, que você vê os seus principais rivais com jogos mais difíceis, né? Embora também em casa, mas o Flamengo teria que ter tido uma tranquilidade um pouco maior nesse. Mas enfim, passou. Você está nessa linha, Breler? Resultados aconteceram, mas talvez nem tudo como fosse esperado, aí, pelo menos com a bola rolando, né? O desempenho dos times na rodada. Matheus, o campeonato de pontos corridos vai muito da regularidade de um time que consegue fazer compensações ao longo da competição. Então, o Flamengo conseguiu entregar acima das expectativas no seu período mais tortuoso, com adversários complicados, com muitos desfalques. O Flamengo encarou bem, teve um ótimo aproveitamento e numa sequência que poderia ser bastante favorável, com adversários como Cuiabá, Criciúma, jogando em casa, o Flamengo tropeçou não só em resultado, mas também em desempenho. O Flamengo jogou menos do que poderia, ainda mais por ter jogadores como De La Cruz de volta. Mas como cumpriu uma missão num período até inesperado, está com crédito. Então, esse tipo de oscilação é muito comum no campeonato. Então, não dá para colocar o Flamengo como um time abaixo das expectativas por essa sequência dos últimos 3 jogos. No segundo turno, vejo o Flamengo com força suficiente para continuar brigando. O Palmeiras, então, nem se fale. São 2 times que já têm muito lastro nos últimos anos, pelo que vem conquistando, pela capacidade que seus elencos têm de se reinventar e de continuarem competitivos. Só que, mais uma vez, a gente tem o Botafogo no campeonato. E eu não consigo enxergar o Botafogo como um outsider, como um time que está ali deslocado. Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo pode terminar o primeiro turno com a melhor campanha. E no ano passado foi um primeiro turno de 47 pontos, recorde na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E nesse ano pode bater 42, que é uma pontuação bastante considerável para time que briga para ser campeão. Então eu vejo o Botafogo de uma forma muito realista e de uma forma sustentável na briga pelo título brasileiro de novo, até com mais força que no ano passado. No ano passado, tudo de errado aconteceu com o Botafogo, perde o Luiz Castro, a reposição não é à altura, o Textor bate muita cabeça e o time entra em parafuso. Agora não, estabilizado com o Arthur Jorge, um técnico com boas ideias, o time do Botafogo é resiliente, se tornou um time muito chato. Mesmo quando o Botafogo não vai bem em campo, em desempenho, o
Botafogo vence, foi assim contra o Cuiabá, contra o Vitória, contra o Atlético naquele 3-0, mostrando muito repertório, novamente contra um Internacional, retomando alguns princípios de jogo, Savarino voltando bem da Copa América. Por tudo isso, eu não vejo o Botafogo como um azarão. O Botafogo está no segundo ano consecutivo brigando com Palmeiras e Flamengo. Isso deve ser ressaltado, porque é um feito que não é para qualquer um. Em termos de elenco hoje, eu não vejo o Botafogo muito atrás de Flamengo e Palmeiras. E fez duas contratações pesadíssimas, né? As duas mais caras do futebol brasileiro. Eu gosto das perguntinhas ali. Vai, professor, Se algum time tem condição de vencer os 3... É outra. Eu acho que vencer os 3, todos teriam condições técnicas. Agora, uma certeza eu tenho. O que terá mais dificuldade para vencer os 3 é o Palmeiras. Porque ele tem que derrubar, para vencer os 3, ele teria que derrubar o Botafogo na Libertadores, o Flamengo na Copa do Brasil e os 2 no Brasileiro. Você está olhando, então, você tá olhando, né, por outro aspecto, e não do elenco. Não da qualidade ou não do elenco, e sim por conta dos adversários que o Palmeiras vai enfrentar. Os 3 teriam. O calendário do futebol brasileiro não permite a um clube ganhar as 3 competições. Não existe hoje clube com elenco suficiente para triunfar em 3 competições paralelas. Pelo menos isso não aconteceu até aqui. E eu não vejo agora, posso estar errado, né? Eu não vejo nesses clubes profundidade, porque é muito desgastante. E eles vão se enfrentar, né? Fato é que os times se enfrentam, então... vão acabar se derrubando também, né? Mata-mata. Mas só um deles poderia ganhar as 3. Então, vai ter que derrubar os adversários em algum momento. Mas é muito desgaste, o calendário é muito puxado, é muito jogo, é muita viagem, são gramados ruins, é impossível. Impossível não é, mas é praticamente impossível e eu não consigo ver um time ser campeão das 3 competições. Para ganhar 2, você acaba tendo que abrir mão de alguma delas. Para ganhar as 3, jogando quarto e domingo daqui até o final do ano, sempre, praticamente impossível. Não dá, Breila? Olha, é complicado, mas a gente, até porque... E não é de hoje que eu falo isso não, desculpa, tá? Não, Quem chegou mais perto disso, num passado recente, foi o Atlético Mineiro, em 2021. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e caiu na semifinal da Libertadores. Se ele passa, ele teria um jogo para tentar ganhar a Libertadores também, mas não passou. E ali ainda num contexto específico de pandemia. A pandemia fez com que aquele campeonato também tivesse uma dinâmica diferente, ainda com muitos desfalques por causa de Covid. O campeonato não foi inteiro com torcida nos estádios, então, por tudo isso, pode ser considerado um ano atípico. Mas aqui no futebol brasileiro, a gente não tem um Bayern de Munique, um time... E olha que o Bayern de Munique na Alemanha também, a hegemonia caiu. Mas não temos um time soberano. E não foi sempre que ele ganhou os 3 títulos na Alemanha, exato. Poucas as vezes. E é complicado até para o Bayern de Munique. Então, para esses times, como o prof falou, para o Flamengo alcançar essa proeza, já tem de eliminar logo de cara seus principais concorrentes nas competições de mata-mata. E quando o Flamengo também se aproximou disso, em 2022, o Dorival fez a opção de deixar o brasileiro em segundo plano e priorizar as Copas. E foi criticado por isso, naquela rodada específica contra o Palmeiras. Mas foi ali um jeito pragmático em que ele colocou 2 taças no bolso e já é um feito. Um time conquistar 2 taças, como o Palmeiras conquistou em 2020, como o Flamengo conquistou em 2022, já é algo ali fora da curva para os padrões do futebol brasileiro. Mas eu não vejo essa possibilidade muito pelo calendário. Se a gente tivesse um calendário mais racional, o Flamengo, por exemplo, poderia ter aberto uma gordura durante a Copa América, o que não aconteceu, e até considerando esse bom desempenho que teve com os desfalques. O Botafogo também é um time que carece de um pouco mais de profundidade de elenco no aspecto defensivo, por exemplo. Eu vejo que está um pouco atrás de mais opções na defesa. O Palmeiras tem muito lastro, mas em vários momentos em temporadas anteriores demonstrou uma necessidade de ter mais opções para o Abel. Nesse ano ele tem essas opções, mas tem mais concorrentes. O Bahia, por exemplo, começa a beliscar, incomodar. O Botafogo, pelo 2º ano consecutivo, lutando por título. Então, por essa concorrência maior, no futebol brasileiro, seria um feito raro e épico, histórico, como queiram dizer,
um time conseguir conquistar as 3 principais Feito competições. físico mesmo, uma questão de fôlego mais do que de O professor técnica. coloca o Palmeiras aí como talvez tendo a missão mais difícil por conta dos adversários que vai enfrentar já nessa primeira fase, do mata-mata, Copa do Brasil e também da Libertadores. E entre os 3, talvez tenha, ainda que com os melhores reforços da era Abel, tenha talvez o time num degrauzinho abaixo em relação a Botafogo e Palmeiras, o elenco, ou não? Você diz quem? O Flamengo? O Palmeiras. Não Não. só das dificuldades por conta dos adversários, mas olhando para os rivais. Da bola que os rivais estão jogando. E pelos elencos, e pelos reforços. Por exemplo, o Botafogo traz Luiz Henrique e traz o Almada. Eu não vejo o Palmeiras abaixo de ninguém, não. O Palmeiras tem um problema que para mim, tem falado isso já desde o início do Campeonato Brasileiro, que é a eficácia ofensiva. Mas perdeu o Estevão e o Piquerez. Estou colocando isso Mas perdeu por quanto tempo? O Piquerez, não sei se volta esse ano, né, cara? Sei. Eu acho que não volta mais. O Estevão tá tentando voltar, acho que vai voltar, mas pelo que deu para sentir o Piquerez, não sei se volta, né? Mas ainda assim, tem time, tem opções. Mas dá para elencar os elencos? Como assim elencar os elencos? Foi bem nessa. Dá para ranqueá-los? Eu acho que tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo, porque o que importa no final das contas é, dentro de campo, o desempenho de cada time. O papel, são todos elencos fortes. Mas a maratona vai cobrar agora. Todos são fortes, a maratona vai cobrar. O Palmeiras talvez tenha o maior desafio, porque justamente enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil, o Botafogo na Libertadores. Esses 2 grandes rivais, assim, de cara, em um curto espaço de tempo, para definir a sorte nessas 2 competições. Mas é um time que a gente vê o potencial dele de se reconstruir o tempo inteiro. Ele se reconstrói, ele se refaz de rodada para rodada, de jogo para jogo. Tem sempre uma novidade, tem sempre algo diferente, tem sempre um jogador que aparece, uma outra solução tática, sempre muito focado, muito ligado em campo, muito intenso. E é o que tem mais lastro. Né? Uma casca, derrubar o Palmeiras é duro. No nível parecido. Eu ainda vejo o Flamengo ligeiramente superior em termos de elenco, só que aí o Palmeiras tem o seu diferencial, que é o Abel Ferreira. Hoje, para mim, o Abel Ferreira está um degrauzinho acima do Tite como técnico, até pela longevidade no Palmeiras, pelos resultados que conquistou. E olha que o Tite, para muita gente, inclusive para mim, é o melhor técnico brasileiro em atividade, mesmo com alguns poréns que a gente possa colocar na forma de trabalhar. É um técnico muito competente, mas se equilibram, se equivalem. E o Botafogo, nessa disputa, tem conseguido chegar próximo nas 2 pontas. Acertou em cheio a contratação do Arthur Jorge, técnico competente, que demonstrou uma habilidade de se adaptar ao futebol brasileiro de forma muito rápida. E elenco evoluiu em relação ao ano passado. O Botafogo poderia ter ido ali para um lado comodista, o Textor. Não, estou satisfeito com o que o time apresentou, vamos de uma forma sustentável. E não, resolveu investir bastante para se aproximar ainda mais desses elencos e com um bom técnico gerindo esse processo. Para sobre o Palmeiras, com informação exclusiva, Leila Pereira tem em mãos, desde a semana passada, uma proposta pelo patrocínio Master que pode chegar até 160 milhões de reais por ano. Valor apenas pelo peito e pelas costas. Proposta é de um contrato de 3 temporadas e a interessada é a Bet Nacional, casa de apostas esportivas que superou a proposta feita pela Esportes da Sorte, até então a maior oferta que o Palmeiras tinha. Todas essas propostas são para janeiro de 2025, um dia seguinte ao fim dos contratos com Crefisa e Fã. Leila Pereira não terá mais o direito de explorar toda a camisa do Palmeiras, ela pagava bem pouco, 81 milhões de reais por ano. Quero contar para vocês com detalhes como é que se dá essa proposta da Bet Nacional, que vence nessa terça-feira, tá? Havia um prazo de 7 dias para a resposta, a Leila ainda não se posicionou e ela precisa dizer se aceita ou não até essa terça-feira. Proposta que foi encaminhada por um conselheiro do próprio Palmeiras, conselheiro do grupo da situação. Dos 160 milhões de reais, 90 milhões de reais são fixos, garantidos por temporada. A Bet Nacional também se dispõe a pagar mais 10 milhões de reais com marketing, seriam ações promocionais conjuntas para alcançar um público mais amplo e engajado. Os outros 60 milhões de reais estão condicionados à performance do time.
Se o Palmeiras, por exemplo, vence o Mundial de Clubes, embolsa 25 milhões de reais. A Libertadores paga 15 milhões de reais. Campeonato Brasileiro, 10 milhões de reais. Copa do Brasil, 7 milhões. Campeonato Paulista, mais 3 milhões. Você soma todos esses bônus e chega a outros 60 milhões de reais que se somam aos 90 milhões do contrato fixo e aos 10 milhões do contrato de marketing e tornariam o acordo da Bet Nacional o maior do futebol brasileiro. Só para lembrar que hoje o Flamengo tem 105 milhões de reais fixos por temporada com a PixBet. Para arrematar, importante contar que a Leila Pereira já admitiu que buscará um novo patrocínio master para a próxima temporada, alguém que esteja disposto a pagar mais do que os 85 milhões de reais, mas não sei se a Leila vai ter tanta pressa em fechar acordo. E você, o que faria diante de uma oferta dessas, de até 160 milhões de reais?